Olá, queridos e amados, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês que, de uma certa forma, que diretamente e indiretamente tenham visto os meus vídeos no canal do YouTube, canal esse que tem o compromisso de pregar a palavra de Deus, trazer a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, da cruz de Jesus. Esse é o meu compromisso com Deus, pregar a sua palavra. E venho nessa tarde de sábado, dia 31 de outubro de 2020. Dia esse mais que importante para a fé protestante em todo o mundo. Que hoje estamos comemorando o 503 anos da Reforma Protestante, que teve início no século XVI, no ano de 1517, pela pessoa do Martinho Lutero. Homem esse que Deus levantou em meio ao caos que a Igreja Católica Apostólica Romana estava vivendo naquele período. E quando tudo na verdade parecia não ter mais esperança, onde tudo parecia estar perdido, Martinho Lutero, ao examinar as Escrituras, lê à luz de velas o livro de Romanos, o capítulo 1 e o verso 17. Bem na parte finalzinha do verso, que diz que o justo viverá da fé. Texto esse, queridos e amados, que foi um divisor de águas na vida de Martinho Lutero e em toda a comunidade cristã. Então, a partir daí, houve a grande reforma protestante. E trouxe consigo, ou deixou consigo, o seu legado. Deixou consigo os seus pilares. Pilares que a igreja ela precisa estar firmadas e alicerçada nesses legados. Ou seja, as 5 solas, elas são as 5 solas, ou os 5 pilares da fé cristã reformada, ou da fé cristã protestante. A primeira é a sola Escritura, ou somente as Escrituras. Na carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 3 e o verso 16 e 17, Paulo vai falar o seguinte a Timóteo. Capítulo 3, o verso 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, esses pilares fundamentados em um conjunto de palavras latinas que, traduzidas para o português, que de fato definem princípios fundamentais da reforma protestante
em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra latina sola, que significa somente em português. E onde logo após essa grande reforma, Martinho Lutero via que muitas coisas que eram ensinadas pela Igreja Católica Apostólica Romana não tinham fundamento com as Sagradas Escrituras. Então, a partir daí, ele colocou essas 5 solas como um pilar, ou como os pilares da fé cristã, onde a igreja ela precisa estar fundamentada. Esses são os fundamentos da fé cristã. Como lemos, sola Escritura. Segundo a interpretação que a Reforma Protestante trouxe do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, o termo sola Escritura é o princípio segundo ao qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. É somente através das Sagradas Escrituras que Deus se revela ao homem, revela sua vontade ao homem, revela a sua vontade para o homem, somente através das Sagradas Escrituras. Que Deus fala ao coração do homem, que Deus se deixa ser revelado ao homem. Então as Sagradas Escrituras, queridos e amados, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. É por ela que temos que nos guiar. É por ela que temos que tomar as nossas decisões, porque ela é a palavra de Deus. Outro princípio, outro pilar, o segundo pilar da fé protestante ou da reforma protestante, nós vemos no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz assim: solos Christus, ou somente Cristo. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Verso 6: ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Então somente Cristo é o nosso mediador. É somente através de um relacionamento pessoal com Cristo que temos acesso ao Deus, que temos acesso novamente ao Pai, que temos livre acesso a Deus. Porque Ele próprio vai falar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só há um mediador, só há um caminho, só há uma forma. Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus. Os reformadores criam o seguinte, que esse era o ensino de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que não há salvação através de nenhum outro nome.